Imagine a cena: dois animais enormes, com quase 90 quilos cada um, deslizam entre as árvores como sombras vivas. Seus corpos musculosos se movem com uma graça silenciosa, enquanto os olhos, de um amarelo intenso, brilham na luz fraca do entardecer. Não são criaturas comuns, mas dois pumas adultos, famintos e determinados, que desceram das montanhas do Colorado em busca de uma presa fácil. O que eles não sabem é que estão prestes a encarar algo que jamais imaginaram: a coragem indomável de um cão, disposto a tudo para proteger quatro crianças indefesas. Essa história não é ficção. Aconteceu de verdade em 15 de outubro de 2019, em uma propriedade rural perto de Grand Junction, no Colorado. As imagens captadas pelas câmeras de segurança foram estudadas por especialistas em comportamento animal durante meses. O que aconteceu quando um Rottweiler de apenas 3 anos se viu frente a frente com dois predadores selvagens vai gelar seu sangue. Não se trata apenas de uma narrativa sobre bravura animal, mas da prova de que existe uma lealdade tão profunda que supera até mesmo o instinto de sobrevivência. A família Henderson havia chegado à cabana de fim de semana como em qualquer outra sexta-feira. Sarah, de 8 anos, corria pelo jardim tentando pegar borboletas, enquanto seus irmãos gêmeos, Michael e Daniel, de 6 anos, construíam castelos na pequena caixa de areia que o pai instalara no verão anterior. Emma, a caçula de 4 anos, colhia flores perto da varanda, cantando uma canção infantil que adorava. Suas vozes alegres ecoavam no ar puro da montanha. Max, o Rottweiler da família, descansava à sombra de um carvalho antigo, seus olhos escuros acompanhando cada movimento das crianças. Era um gigante de 65 quilos, pelagem negra e castanha brilhando sob os últimos raios de sol, mas havia algo em sua postura que denunciava sua atenção constante. As orelhas eretas e o corpo ligeiramente tenso revelavam que, mesmo relaxado, ele pressentia que o perigo poderia estar escondido entre as árvores. Dentro da cabana, Jennifer e David Henderson preparavam o jantar, confiantes de que Max protegeria seus filhos. Afinal, o cão estava com eles desde que Sarah tinha apenas 2 anos, e desde então, se tornará o guardião inabalável da família. Eram 6h47 da tarde quando as câmeras de segurança registraram os primeiros sinais de movimento entre os pinheiros. Eram movimentos sutis, quase imperceptíveis para qualquer ser humano, mas não para Max. Seus músculos se contraíram como molas de aço, e um rosnado baixo, quase inaudível, escapou de sua garganta. As narinas se dilataram, captando um cheiro que fez seu sangue ferver, o odor forte e selvagem dos grandes felinos. Durante 47 segundos, ele permaneceu imóvel, cada fibra de seu corpo concentrada em avaliar a ameaça. Seus olhos percorriam o ambiente, identificando duas presenças distintas, duas sombras que se aproximavam com a paciência mortal de caçadores natos. Enquanto isso, Sarah e Emma continuavam brincando, alheias ao drama que se desenrolava. Os gêmeos seguiam construindo seus castelos de areia, e Emma não parava de cantar. Mas Max sabia que, em poucos minutos, aquele mundo de inocência se transformaria em um pesadelo. Às 6h49, o primeiro puma surgiu entre os arbustos, a apenas 30 metros de onde Emma estava. Era um macho adulto, com cerca de 80 quilos, músculos ondulando sob a pelagem dourada. Seus olhos se fixaram na menina como se fossem feixes de luz. 10 segundos depois, o segundo felino apareceu, flanqueando pela direita e se aproximando dos gêmeos. Os especialistas que analisaram as imagens foram unânimes em um ponto aterrador: os pumas haviam planejado um ataque coordenado. Não era obra do acaso, mas uma emboscada calculada contra presas vulneráveis. Max compreendeu a situação em um instante. Suas pupilas se dilataram, e um calafrio percorreu sua espinha. Por 3 segundos que pareceram uma eternidade, o tempo pareceu parar. O Rottweiler sabia que enfrentava a decisão mais crucial de sua vida. Poderia fugir, buscar refúgio e salvar a si mesmo, ou fazer o que seus instintos mais profundos lhe ordenavam: proteger sua família humana, custasse o que custasse. Às 6h50, Max tomou sua decisão. Levantou-se devagar, exibindo presas que brilhavam como lâminas de marfim. Um rosnado primitivo, quase um rugido, brotou de seu peito. Não era o latido de um cão doméstico, mas o som ancestral de um lobo que ainda habitava seus genes. As crianças,
Finalmente, ouviram. Sarah parou de correr, seus olhos inocentes procurando por Max. Os gêmeos ergueram os rostos dos castelos de areia, e Emma parou de cantar. Pela primeira vez em suas curtas vidas, viram seu querido Max transformado em algo diferente, algo perigoso, algo feroz. Seus olhares se encheram de confusão e de um medo que não conseguiam entender completamente. Às 6h53, o primeiro puma atacou. A câmera captou o momento exato. 180 quilos de predador saltando sobre a clareira, garras afiadas como lâminas e presas à mostra. Emma não teve tempo de gritar, mas Max sim. Em uma explosão de velocidade que desafiava as leis da física, o Rottweiler se lançou, cobrindo 8 metros em menos de 2 segundos. Seu corpo maciço interceptou o puma em pleno ar, como um projétil de carne e osso. O impacto ecoou pelo vale, tão forte que fez as janelas da cabana tremerem. Os dois animais rolaram pelo chão em uma confusão de pelos, dentes e sangue. Max havia conseguido o impossível, desviar o ataque a poucos centímetros de Emma. A menina caiu de costas, assustada, enquanto testemunhava uma batalha que nem em seus piores pesadelos poderia imaginar. Os rosnados, rugidos e latidos criavam uma sinfonia infernal, despertando instintos primitivos em um raio de quilômetros. Mas o pesadelo estava apenas começando. O segundo puma já se dirigia para os gêmeos, e Max ainda lutava pela vida contra o primeiro atacante. Michael e Daniel se abraçaram, seus rostinhos banhados em lágrimas, enquanto viam seu protetor de 4 patas travar uma guerra que parecia impossível de vencer. Com uma manobra que os especialistas descreveram como tecnicamente perfeita, Max conseguiu se desvencilhar do primeiro puma. Usando seu peso superior e centro de gravidade mais baixo, girou seu corpo e arremessou o felino contra uma árvore com uma força devastadora. O som do impacto foi como um tiro de rifle, mas não houve tempo para comemorar. Pela visão periférica, ele avistou o segundo puma saltando em direção aos gêmeos. Michael e Daniel, de apenas 6 anos, estavam paralisados de terror. Seus corpos pequenos tremiam como folhas ao vento. Pumas se moviam com a precisão letal de uma dança ensaiada, seus corpos ágeis traçando arcos no ar como lâminas afiadas. O primeiro felino, ainda atordoado pelo impacto anterior, agora avançava com uma cautela calculada, as patas silenciosas sobre a terra úmida, os olhos amarelos fixos no alvo mais fácil, Emma, encolhida contra o pilar do alpendre, os dedos pequenos cravados na madeira como se pudesse se fundir a ela. O segundo puma, ferido mas não derrotado, contornava o flanco de Max, as garras traseiras deixando sulcos profundos na terra enquanto se preparava para um salto que encerraria a luta. Max sentiu o peso do segundo felino em suas costas antes mesmo de ouvir o rugido. As garras rasgaram seu ombro direito, arrancando um jato de sangue que espirrou sobre os pés descalços dos gêmeos. O cheiro metálico invadiu suas narinas, misturado ao hálito quente e podre do predador. Mas ele não cedeu. Não podia. Cada fibra de seu corpo, cada memória de carinho recebido naquela casa, cada promessa silenciosa que fizera ao se deitar aos pés da cama de Sarah, tudo convergia para aquele instante. Seus músculos queimavam como brasas, a visão turvava-se em lampejos de dor, mas sua mandíbula permaneceu travada no pescoço do primeiro puma, os dentes afundando mais fundo, como se pudesse partir o osso com a força da vontade. Os gritos dos Henderson cortavam o ar como facas. Jennifer, ainda paralisada junto à janela, sentiu as pernas fraquejarem quando viu o segundo puma cravar as presas na nuca de Max. O sangue jorrou em um arco escarlate, manchando o pelo negro do Rottweiler e salpicando o rosto de Daniel, que soltou um grito agudo, quase animalesco. Michael, ao seu lado, vomitou de terror, o corpo sacudido por espasmos. Sarah, porém, não gritou. Seus lábios se moveram em uma prece silenciosa, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto repetia, como um mantra, por favor, Max, por favor. David, com o telefone ainda colado ao ouvido, ouviu a voz distante da atendente do 911 coar em meio ao caos, Senhor, a ajuda está a caminho. Mantenha-se em segurança. Mas segurança era uma palavra que já não fazia sentido ali. Ele agarrou um taco de beisebol abandonado no chão, os nós dos dedos brancos de tensão, sabendo que era inútil. Ainda assim, avançou um passo, depois outro,
como se o simples ato de se aproximar pudesse de alguma forma alterar o desfecho daquela batalha desigual. Max sentiu o mundo girar. O segundo puma havia encontrado um ponto fraco entre suas costelas, e agora suas garras se enterravam como agulhas incandescentes, buscando os órgãos vitais. A dor era um fogo líquido, consumindo de dentro para fora. Mas então, como um relâmpago cortando a escuridão, ele ouviu o choro de Emma. Um som frágil, quase engolido pelo vento, mas que para ele soou como um clarim de guerra. Era o mesmo choro que ouvira anos antes, quando a menina, ainda bebê, caíra do berço e ele a encontrara choramingando no chão, assustada mas ilesa. Naquele dia, ele a lambera até acalmá-la, como se soubesse, instintivamente, que aquele era o seu propósito. Agora, com o último fôlego que lhe restava, Max reuniu forças para um derradeiro movimento. Com um rosnado gutural, ele sacudiu o corpo com violência, desequilibrando o puma que o atacava pelas costas. O felino perdeu o apoio e rolou pelo chão, mas antes que pudesse se recuperar, Max já havia se lançado sobre ele. Seus dentes encontraram a jugular do animal em um movimento fluido, como se anos de instinto e treinamento tivessem convergido para aquele único golpe. O puma convulsionou, as patas traseiras chutando o ar em espasmos, até que, por fim, ficou imóvel. O primeiro felino, vendo seu companheiro cair, hesitou. Seus olhos amarelos brilharam com uma mistura de medo e respeito. Max, agora livre do segundo atacante, ergueu-se sobre as patas trêmulas, o sangue escorrendo de dezenas de feridas, o peito arfando em busca de ar. O puma recuou um passo, depois outro, até que, com um último rosnado de desafio, virou-se e desapareceu entre as árvores, deixando para trás apenas o eco de sua fuga. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto a batalha. Max permaneceu de pé por alguns segundos, como se o próprio ato de respirar fosse um esforço hercúleo. Então, lentamente, suas patas cederam. Ele caiu de lado, o corpo pesado batendo contra a terra com um baque surdo. Seus olhos, antes ferozes, agora buscavam os das crianças. Sarah foi a primeira a se mover. Com um grito estrangulado, ela correu em direção a ele, os pés descalços pisando no sangue que se espalhava pelo chão. Caiu de joelhos ao seu lado, as mãos trêmulas acariciando seu focinho, enquanto as lágrimas caíam sobre o pelo encharcado. Max! Sua voz era um sussurro quebrado. Você conseguiu! Você nos salvou! Os gêmeos se aproximaram devagar, os rostos pálidos, os corpos ainda sacudidos por soluços. Emma, com os olhos arregalados de horror, estendeu uma mão pequena e trêmula, tocando levemente a pata ensanguentada do Rottweiler. Max tentou levantar a cabeça, mas não conseguiu. Em vez disso, lambeu os dedos da menina, um gesto fraco, quase imperceptível, como se dissesse, estou aqui. Vocês estão seguros. Jennifer e David chegaram segundos depois, os rostos desfigurados pelo choque. David se ajoelhou ao lado de Max, as mãos pressionando as feridas mais profundas em uma tentativa desesperada de estancar o sangramento. Jennifer, com a voz embargada, repetia seu nome como uma ladainha, enquanto os dedos percorriam o corpo do cão, avaliando os danos. Mas Max já não sentia a dor. Seus olhos, agora enevoados, fixaram-se nos de David, como se pedisse perdão por não ter durado mais. Ao longe, o som das sirenes começou a se aproximar. Mas para Max, o tempo já havia parado. Sua respiração tornou-se superficial, cada inspiração mais fraca que a anterior. Ele sentiu o calor dos braços de Sarah ao seu redor, ouviu os soluços abafados dos gêmeos, o murmúrio de Jennifer chamando seu nome. E então, como se tudo não passasse de um sonho, ele viu a família inteira reunida ao seu redor, seus rostos borrados pelas lágrimas, mas unidos em um último gesto de gratidão. Seus olhos se fecharam. E, pela primeira vez em horas, Max descansou. Os gritos das crianças se transformaram em uma cacofonia de puro terror que ecoou por todo o vale. Sarah chamava por Max, repetindo seu nome até a garganta ficar rouca. Os gêmeos choravam abraçados, seus pequenos corpos sacudidos por soluços incontroláveis. Emma havia perdido a capacidade de emitir qualquer som, a boca aberta em um grito silencioso enquanto assistia ao seu herói de 4 patas se sacrificar por eles.
Da janela, Jennifer Henderson gravava tudo com o celular. Suas mãos tremiam tanto que as imagens balançavam como se estivessem em meio a um terremoto. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela sabia que precisava registrar a coragem sobre-humana de Max Davey. Por fim, havia encontrado seu rifle, mas não ousava atirar, com medo de acertar Max no meio da confusão de corpos que lutavam até a morte. O som de sua voz quebrada chegava até onde Max lutava. Aguenta, amigo, aguenta. Mas Max já não lutava para aguentar. Lutava para terminar o que havia começado. Sua visão se turvava pela perda de sangue, mas sua determinação permanecia cristalina. O primeiro puma enfraquecia entre suas mandíbulas. Ele o sacudiu com força, os dentes afundando mais fundo. A vitória estava próxima. Mas o preço seria mais alto do que jamais imaginara. O segundo felino continuava rasgando suas costas, buscando desesperadamente sua coluna vertebral. Max sentiu as patas traseiras começarem a formigar, depois a entorpecer. O tempo se esgotava para ele, mas também para seus inimigos. Aos 6 minutos e 57 segundos exatos, Max conseguiu o impossível. Seus dentes finalmente encontraram a artéria principal do primeiro puma. Um jorro de sangue quente manchou seu focinho, mas o felino desabou, os olhos amarelos perdendo lentamente o brilho da vida. Um a menos, pensou. Restava um, o mais forte, o mais desesperado. Max tentou se virar para enfrentar o segundo atacante, mas suas patas traseiras não responderam. A coluna havia sido danificada. O corpo de gladiador, que resistira ao impossível por mais de 6 minutos, finalmente mostrava sinais de colapso total. Mas suas patas dianteiras ainda funcionavam. Seu pescoço ainda tinha força. Seus dentes ainda brilhavam como lâminas. O segundo puma, enfurecido pela morte do companheiro e pelas próprias feridas, se afastou das costas de Max e se posicionou à sua frente. O duelo final. O momento decisivo. 2 guerreiros se encarando, sabendo que apenas um sobreviveria. Max já não conseguia se levantar completamente, mas seu olhar não vacilou nem por um segundo. Com as patas dianteiras firmemente plantadas na terra ensanguentada e arrastando o corpo paralisado, ele conseguiu manter uma postura desafiadora. Seus olhos escuros encontraram os olhos amarelos do puma, e naquela troca de olhares havia uma mensagem clara: você terá que me matar para tocar nas minhas crianças. O puma entendeu a mensagem e aceitou o desafio. Preparou-se para o salto que decidiria o destino de todos. Mas algo mudou em seus olhos durante aqueles segundos finais. Os especialistas em comportamento animal que analisaram as gravações notaram algo extraordinário. Pela primeira vez, o predador demonstrou algo parecido com medo. Não um medo físico, mas algo mais profundo. Como se reconhecesse em Max uma força que jamais havia enfrentado antes, algo que transcendia a natureza, os instintos, a lógica da sobrevivência. O felino recuou um passo. Depois outro. Suas orelhas se achataram contra a cabeça, a cauda baixou. Durante 23 segundos que ficariam gravados na eternidade, o puma mais selvagem do Colorado se deparou com uma verdade avassaladora: estava diante de um círculo de amor mais forte que seu próprio instinto de sobrevivência. Max aproveitou aquela hesitação para fazer algo que ninguém esperava. Com as poucas forças que lhe restavam, conseguiu emitir um latido. Não era um latido de dor, nem de medo, nem de raiva. Era um latido de advertência. Profundo, ressonante, que se espalhou pelo vale como o rugido de um leão ancestral. Dizia: esta é minha família. Este é meu território. Estes são meus filhotes. E, mesmo que eu morra aqui, não permitirei que você os machuque. A mensagem chegou clara e direta ao cérebro primitivo do puma. Durante milênios de evolução, os felinos haviam aprendido a reconhecer quando enfrentavam um adversário disposto a lutar até o último suspiro. E Max havia cruzado essa linha fazia vários minutos. O puma deu mais um passo para trás. Seus instintos de sobrevivência finalmente superaram sua fome desesperada. Havia perdido muito sangue. Seu companheiro jazia morto, e à sua frente estava um inimigo claramente disposto a morrer lutando. A equação já não fazia sentido do ponto de vista evolutivo.
Com um último olhar para as crianças, o felino se virou lentamente e se afastou em direção à mata densa. Mancando, sangrando, derrotado por algo que jamais poderia compreender por completo, o amor incondicional de um cão por sua família humana. Max observou se afastar, mantendo-se alerta até que a sombra dourada desapareceu entre as árvores. Só então permitiu que seu corpo desabasse sobre a terra ensanguentada. Seus olhos se fecharam pela primeira vez em mais de 7 minutos. Sua respiração tornou-se superficial, entrecortada. Mas em seus lábios desenhou-se algo parecido com um sorriso. Ele havia conseguido. Seus pequenos estavam a salvo. Os 4 correram em sua direção, os rostinhos banhados em lágrimas, as vozinhas gritando seu nome. Sarah chegou primeiro, suas mãos pequenas acariciando a cabeça imensa de seu herói. Max, por favor, não morra. Por favor, não nos deixe, suplicava entre soluços, enquanto se aconchegava contra seu peito ferido, o rostinho pressionado contra o pelo ensopado de sangue. Os gêmeos se agarraram às suas patas, como haviam feito milhares de vezes em brincadeiras inocentes, que agora pareciam pertencer a outra vida. Os paramédicos chegaram 18 minutos depois, seguidos pelos guardas florestais e uma equipe veterinária de emergência. Encontraram uma cena que nenhum deles jamais esqueceria: 4 crianças abraçadas a um Rottweiler moribundo, recusando-se a se afastar enquanto murmuravam palavras de amor e gratidão. Max tinha 23 feridas de garras. Havia perdido quase 40% do seu sangue, e sua coluna vertebral estava gravemente danificada. Os veterinários trabalharam durante 6 horas para estabilizá-lo, usando técnicas de emergência normalmente reservadas para humanos. A família Henderson se recusou a sair do hospital veterinário nos 3 dias seguintes. As crianças dormiam em cadeiras ao lado da jaula de recuperação, suas mãozinhas tocando as patas de Max sempre que ele gemia durante o sono. Sarah lia seus contos favoritos em voz alta. Emma cantarolava a canção que costumava entoar antes daquele dia fatídico. Os gêmeos desenharam centenas de cartões com mensagens que diziam: "Obrigado por nos salvar." A história se espalhou quando Jennifer publicou as imagens das câmeras de segurança nas redes sociais. O hashtag #MachoHerói se tornou um fenômeno global, dominando as tendências por semanas. Doações chegaram de todos os cantos do planeta para custear seu tratamento médico. Especialistas em comportamento animal classificaram o feito de Max como algo impossível sob qualquer perspectiva científica, mas para a família Henderson, aquilo não era impossível. Era simplesmente amor puro transformado em ação. Max sobreviveu, embora tenha ficado paralisado das patas traseiras. Os Henderson construíram para ele uma cadeira de rodas especial, e o corajoso Rottweiler aprendeu a se movimentar com a mesma alegria de sempre, como se nada tivesse mudado. As crianças cuidavam dele com uma devoção que ia além do normal. Ele já não era apenas o seu animal de estimação, era seu salvador, seu herói, seu exemplo vivo do que significa o amor incondicional. As pesadelos, é claro, chegaram. Sarah acordava gritando, revivendo os rosnados e os gritos. Os gêmeos desenvolveram medo de sair para o quintal. Emma se recusava a se afastar mais de 3 metros de Max. Mas a terapia familiar, o amor e a presença constante daquele ser de 4 patas os ajudaram a se curar aos poucos. Max se tornou o cão mais famoso do Colorado. Recebeu medalhas de honra de organizações do mundo inteiro, mas o que mais o enchia de felicidade não eram os reconhecimentos. Era ver Sarah rir de novo. Era ouvir Emma cantarolar suas canções. Era sentir os gêmeos o abraçarem todas as noites antes de dormir. Nos 4 anos seguintes, Max viveu como o rei incontestável da casa dos Henderson. Nunca mais enfrentou pumas, mas seu legado de coragem ecoou em cada coração que conheceu sua história. Os veterinários haviam dito que um cão com suas lesões não sobreviveria mais de 2 anos. Max viveu 4 anos a mais. Felizes, plenos. Rodeado pela mesma família que ele havia salvado com a própria vida. Quando Max finalmente partiu, em uma tranquila tarde de primavera de 2023, aos 7 anos, foi como havia vivido, cercado de amor incondicional. Os 4 filhos, agora mais velhos, mas não menos emocionados, estiveram com ele até o último momento.
Seus últimos batimentos cardíacos ressoaram enquanto Sarah, agora com 12 anos, sussurrava em seu ouvido: "Obrigado por nos ensinar que o verdadeiro amor não conhece limites." Seu funeral foi transmitido ao vivo por diversos canais de televisão. Milhares de pessoas do mundo inteiro enviaram flores, cartas e homenagens, mas o tributo mais bonito não veio de desconhecidos. Veio de Emma, agora com 8 anos, que escreveu em uma carta lida diante de seu túmulo: "Max não era só o nosso cachorro. Era nosso anjo da guarda, com 4 patas e um coração maior que as montanhas do Colorado." Os Henderson enterraram Max em sua propriedade, sob o mesmo carvalho onde ele costumava descansar naquela fatídica tarde de outubro. Plantaram ao redor um jardim de flores silvestres, as mesmas que Emma colhia no dia do ataque. Colocaram uma placa de bronze que dizia simplesmente: "Max, o guardião." Ensinou ao mundo que o amor de um cão não conhece medo. Mas a história de Max não terminou com sua morte. Seu legado inspirou mudanças na legislação para proteger animais heróis. Sua trajetória é ensinada em escolas como exemplo de lealdade e sacrifício. E todo dia 15 de outubro, o Dia de Max, é celebrado no Colorado em homenagem aos animais que salvaram vidas humanas. Os especialistas nunca conseguiram explicar completamente como um cão doméstico conseguiu enfrentar e vencer 2 pumas adultos. As leis da física, da biologia e do comportamento animal diziam que era impossível. Mas os Henderson sabiam a resposta: não era física, não era biologia. Era algo mais profundo, mais puro, mais poderoso que qualquer força natural. Era amor transformado em coragem sobre-humana. Max havia provado que, quando alguém ama de verdade, é capaz de superar seus próprios limites. Tinha demonstrado que a lealdade genuína pode vencer qualquer adversidade. E ensinado ao mundo que os heróis nem sempre usam capa, às vezes, usam coleira. Os pumas nunca mais voltaram àquela região do Colorado. Os guardas florestais relataram que o casal havia migrado permanentemente para territórios mais distantes da civilização. Alguns especialistas sugerem que o trauma do encontro com Max os marcou para sempre. Outros acreditam que simplesmente reconheceram ter enfrentado algo além de sua compreensão, um amor puro que se tornará uma força imparável da natureza. 2 anos após a morte de Max, a família Henderson se mudou para uma casa na cidade. Não por medo, mas porque queriam ficar perto do centro de reabilitação animal que fundaram em sua homenagem. O Centro Max se especializa em ajudar cães que sofreram traumas ao defender suas famílias humanas. É um lugar onde o legado de coragem de Max continua vivo, curando e salvando vidas todos os dias.